E hoje o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. O que a gente deve esperar? Qual é a marca que você quer deixar nesse plano estratégico para a Petrobras? Como é que você enxerga a companhia mais a longo prazo? Eu diria em uma frase que é um plano estratégico, que é um ponto de inflexão para a transição energética. E você sair dos níveis de 6 a 7% do CAPEX para 15%. E com isso em bons projetos com escala. Por isso a história do offshore, hidrogênio, que são projetos grandes, são coisas que só a Petrobras, ou empresas congêneres à Petrobras, ou empresas como a gente falou aqui, a DNOC, a gente falou de Mubadala, e a gente tem parcerias, por exemplo, com Shell, com Equinor, né? Então, essas empresas do mesmo tamanho, da mesma significância que a Petrobras, podem estar conosco em projetos importantes da transição energética. E isso é bom, porque a gente tem vários graus de aferição. Quando você está pisando num terreno novo, é bom você estar com alguém, né? Com algum parceiro, com alguém que tem outra interpretação, tem outras experiências em outros países. Então, a gente quer fazer isso com muita responsabilidade. Esse plano estratégico, ele tem esse destaque. E o outro, evidentemente, é manter a sustentabilidade dos nossos investimentos nas áreas produtivas de petróleo e gás, porque elas são importantes para o nosso fluxo de caixa. Qual a estratégia que a Petrobras vai adotar se realmente a questão ambiental, se o IBAMA não mudar e não puder explorar? Mônica, planos B fazem parte do dia a dia de empresas de petróleo, principalmente na exploração e produção. Muitas vezes acontece você não ganhar um bloco que você tentou almejar num leilão. Muitas vezes acontece você não conseguir terminar uma fase de exploração bem sucedida e ter que desistir de uma tese geológica ou geofísica numa determinada bacia. E às vezes acontece você ter um empecilho operacional, realmente. No caso da Foz do Amazonas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir a licença com todos os requisitos e todos eles atendidos, porque isso foi licitado num leilão federal. E a Agência Nacional do Petróleo nos fez assinar um contrato de concessão. E nele está escrito um compromisso de trabalho mínimo que envolve esses poços exploratórios, que são, pela primeira vez, poços que serão furados na área de águas profundas do Amapá, não próximo, ali já tem uns 30 e tantos poços que foram furados no mangue, ali próximo da praia mesmo, naquelas imagens que às vezes mostram na TV, que não tem nada a ver com a área operacional real, que está a 180 quilômetros mar adentro e a 580 quilômetros da Foz do Amazonas. É mar azul, lá longe da costa, como é a bacia de Campos e Santos. E todo esse processo de cuidado e de, como eu disse, de simulado de operações, tudo isso vai dar certeza ao IBAMA atual que a Petrobras é o melhor, se não o único operador capaz de fazer essa operação com segurança total. E isso é importante para a Amazônia, porque é uma operação extremamente descarbonizada, quase que cirúrgica, né? Quase que você furar petróleo ali, tirar petróleo ainda para os estertores da era do petróleo. Alguns dizem, não precisa mais, você vai tirar, mas daqui a pouco você só vai produzir daqui a 8 anos, 10 anos, até lá já mudou. Não mudou. A humanidade vai precisar de petróleo por bons 50 ou 60 anos à frente. E se nós não tivermos essas áreas novas, de nova fronteira para explorar, nós vamos ter que importar petróleo de novo, como o Brasil, e petróleo mais carbonizado do que o nosso. Então, para responder a sua pergunta, as novas fronteiras são importantes e nós temos opções. Então, por exemplo, eu disse que é uma campanha de 16 poços, em 4 bacias: Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas e Potiguar-Mar. Então, só ali na margem equatorial você tem 4 bacias diferentes para observar. Priorizamos a Foz e o Amapá Águas Profundas, que realmente é a novidade do negócio. As outras já têm poços perfurados. Agora, por exemplo, no sul você tem a bacia de Pelotas, em frente ao Rio Grande do Sul, que era nos tempos em que Campos e Santos eram filé e ainda são, era um meio, isso aí a gente vai um dia quando precisar e tal. E tem as revitalizações de campos, que são coisas que nós estamos retomando e fazendo, que são muito importantes, que são campos da época que abriu-se o setor e tal, Marlim, Albacora, que são revites, que a gente chama de revitalizações de campos grandes, onde a gente volta a produzir de campos gigantes que já produziram muito. Isso é extremamente importante do ponto de vista ambiental, porque você não abre novos lugares, não antropiza novas áreas e produz mais do mesmo local, com menos emissão de carbono. A internacionalização pode ser uma... Sim, e a internacionalização é concomitante. Nós não estamos vendo como plano B, é um plano paralelo. O Oceano Atlântico é o nosso terreno favorito de trabalho. Então nós podemos estar na Namíbia, na costa da África do Sul, na costa da Mauritânia, voltar para Angola, o Suriname e a Guiana podem ser fronteiras importantes, o offshore da Argentina. A gente ouve falar muito uma questão que a Petrobras agora voltou a falar sobre investimento em refinaria. Na verdade, duas coisas. Primeiro, o déficit, que é um déficit de 25% em torno disso para diesel e em torno de 15%, um pouco mais às vezes em gasolina, sendo que às vezes a gente passa a exportar gasolina, então é uma coisa... E a gasolina tende a sobrar. Repare que se o Brasil abraçar realmente o carro híbrido com etanol e no mundo inteiro você tiver a eletrificação cada vez maior da frota, gasolina é um produto que vai começar a micar. Eu estou falando agora, nem 2 anos não, mas a tendência é essa. Então o que você vira? Todo mundo vira para diesel, ou QAV, e aí nesses dois você já tem que colocar elementos originados biologicamente, né? Óleo vegetal e outros, inclusive no QAV. E é esse processo que atrai o refino, porque o refino atual é quem mais tem condição e escala de rapidamente introduzir elementos biológicos no que hoje é só óleo cru. Então, descarbonizar o combustível. Nós, como eu disse, já estamos fazendo isso muito veementemente. Nessa gestão quer fazer isso. Esse é o paralelo que nós temos na transição energética, é o refino. Se o paralelo no AIP é ir para o mar coletar vento, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, eólicas offshore, no refino é o biorefino, né? E no gás é o hidrogênio. Então nós não estamos aqui com um delírio, a gente está trabalhando com coisas muito próximas logisticamente, coisas que a Petrobras sabe fazer. E, inclusive são muito mais complexas hoje do que serão com essas novas matrizes. Então esse investimento de refino, nós também não estamos dando tiro muito longe. A gente não está dizendo, vamos construir refinaria nova, grande, que vai demorar a se pagar, e quando se pagar o petróleo já tem menos importância, a gente não sabe o que vai acontecer com isso, talvez nem se pague, dependendo da estrutura. Então o que a gente está fazendo nós queremos fazer upgrades, ou seja, aprimoramentos e expansões nos próprios parques de refino nossos, que são muito bons, e já adaptá-los ao biorefino. Então, não é... Por que vai dar certo? Porque são coisas em cima do que já existe. São investimentos... A gente pode colocar, em curto prazo,
duas refinarias Duque de Caxias, nas mesmas refinarias da Petrobras. Ampliar duas reducs dentro das nossas próprias refinarias. A gente é capaz de fazer isso em curto espaço de tempo. Mas isso pode ajudar a baratear preço? Sim, porque você passa a ter um pouco menos de dependência do importado, produto importado. É bem verdade que também não é a intenção do Brasil se isolar completamente, mas é bom um país. Todos os países perseguem a autossuficiência, não é à toa. Se fosse bom viver em PPI, ninguém precisava correr atrás de produzir petróleo e nem de ter parque de refino no seu território. Certo. A ideia é justamente depender menos do importado e, portanto, menos de volatilidade para dentro, que é o tal do abrasileirar os preços. Justamente essa questão de ter sido implementado no Brasil em 2017, uma experiência, a meu ver, nefasta, de aplicar PPI, que é preço de paridade de importação, não é preço internacional, é preço de paridade de importação, que é equivalente a aplicar na bomba no Brasil ou na porta da refinaria o preço lá de Roterdão ou de uma refinaria alemã, mais o frete para trazer para cá, como se nós importássemos tudo sem absolutamente estarmos nessa condição. Porque nós produzimos 100% do petróleo que precisamos e nós produzimos aí 75%, 80%, dependendo do produto, de capacidade de refino. Então aquilo era irreal. Aquilo era aplicar o preço do pior concorrente do mercado e garantir a ele as suas ineficiências, né? Ali a Petrobras perdeu o market share, a Petrobras não reagiu àquela imposição, que era um absurdo, ainda foram para o CAD reclamar de monopólio de refino, que absolutamente não era verídico e nem se caracteriza como tal. Você tem monopólio por produto em região, você não tem monopólio de atividade assim. E a Petrobras ainda teve que ser forçada a colocar 8 refinarias à venda, que não fazia o menor sentido, tanto não fazia que está aí a prova, a refinaria da Bahia foi vendida e é o preço mais caro do Brasil, um monopólio regional privado. E outros casos também são claros. Então essa política estava completamente equivocada. Essa expressão abrasileirar os preços vem do presidente Lula. Ele genialmente colocou essa frase, esse verbo, que não é absolutamente, ele jamais prometeu que o preço nunca mais subiria. Sabe, eu vou me eleger e nunca mais vou subir o preço do combustível. Isso não houve. Também não houve desgarramento. Ele nunca disse, olha, nós vamos descolar completamente da referência internacional. Isso seria uma temeridade, porque nós não só importamos ainda parte disso, parte de produtos, como estamos inseridos na comunidade internacional, inclusive quanto a trocas técnicas de petróleo, de produtos e tal. Então ele nunca prometeu isso. O que ele prometeu foi cumprido, foi dizer o seguinte, nós vamos ter uma política de preço nacional, e a Petrobras colaborando com isso, em que será inserido o fator, ou vários fatores nacionais, para que nós tenhamos uma amenização das volatilidades. E isso aconteceu. Você disse, não alterou muito para o consumidor. Nós estamos numa fase de crescimento agudo do barril. E nós ainda, desde que assumiu o governo Lula, tivemos reduções que já são no líquido, né, entre o que caiu e depois o que subiu um pouco, 15% para baixo, abaixo então, do preço anterior. Praticando e o preço real. No gás de cozinha, que é um combustível mais próximo da população mais pobre, 25% de redução. E aí você diz, não, mas lá na ponta às vezes não chega. Bom, aí existem outros gomos a tratar. O preço da Petrobras é na porta da refinaria. Presidente, em julho a empresa também anunciou uma outra mudança, que foi na sua política de distribuição de dividendos aos acionistas. Queria saber se já dá para fazer um balanço e também o reflexo dessa nova política na capacidade de investimento da companhia. Olha, dá, e foi muito positivo já no primeiro dia. Nós tivemos 2 pontos muito preocupantes quando eu assumi a empresa. Eu ficava pensando, né, sonhando, não sei se sonhando ou tendo pesadelo, com dois momentos. O momento que a gente anunciaria, digamos, o fim do PPI. Eu disse, bom, o mercado vai desmoronar nesse dia, o mercado subiu. A ação da Petrobras subiu. Porque foi bem explicado, foi de alguma forma, aquilo fazia sentido para a empresa Petrobras. Então, o mercado absorveu bem e subiu a ação. E o outro era o dia do dividendo. Eu disse, bom, os acionistas vão nos dar aí 2 semanas de castigo, pelo menos. Subiu um dia também. Porque eu acho que nós trabalhamos bem o conceito de que o fato de você distribuir a maior parte de dividendos, o maior contingente de dividendos do mundo, em determinado ano, e ter sido isso num crescendo, mesmo que lastreado lá num argumento de que passou alguns anos sem distribuir dividendos, enfim, etc, etc, e de curto prazismo mesmo da empresa, tipo, vai ser uma empresa só de petróleo, vai focar só no pré-sal, não vai fazer transição energética, não vai fazer outras coisas, vai vender todos os ativos que não tem a ver com pré-sal e refinarias no Sudeste, vai virar uma empresa independente texana, altamente lucrativa, paga para os dividendos para os acionistas e está todo mundo feliz. Não é o caso, porque você vendia o futuro da Petrobras com isso. Então nós fomos explicando isso, e as pessoas sentiram que a gente veio para um nível bem mais razoável de distribuição, em cima do percentual de receita líquida, ao invés de 60%, 45%, e a gente conseguiu recuperar a capacidade de investimento a partir daí. Então, acho que tem um balanço positivo, não só perante o acionista, que era o que eu menos esperava, e foi bem, como, claro, para o lado da empresa e para o lado do governo. E a gente ainda teve que negociar com o próprio governo, que também é acionista. E a gente conseguiu fazer essa trilateralidade muito bem composta. Mas com isso, vocês pretendem paralisar as vendas, né? Tem a suspensão da venda de refinarias, né? E muito dos compradores ainda, que estão independentes afirmam que os preços não estão mais baratos porque a própria Petrobras vende com preço diferenciado para eles. Isso procede? E eu queria que o senhor falasse também dos postos, se a Petrobras pretende retomar ativos que vendeu e pegar de volta. Como que é isso aí? Mônica, isso é a coisa mais engraçada do mundo. É o cara que ser capitalista com o chapéu alheio. Isso é muito bom. O cara vem e diz assim, olha, eu vou comprar uma refinaria da Petrobras que estava funcionando bem direitinho lá, integrada com as outras, cada uma cobrindo sua área de influência, como elas foram construídas para ser, elas não foram construídas para competir. A refinaria de Canoas, no Rio Grande do Sul, não foi feita para competir com a refinaria da Bahia. Elas foram feitas para cobrir, como guarda-chuvas, áreas do território nacional. Quando você vendeu aquilo por uma razão que, bom, enfim, é uma história longa de CAD, com Petrobras, etc e tal, tirou a engrenagem Bahia ali do meio, desestruturou esse processo de uma certa forma, e essa pessoa, essa turma, ficou com uma refinaria para ela. Esse mercado, onde que ela compra óleo, o que ela faz para administrar aquela refinaria, é um problema dela. Do capitalista dele, do capital dele, dos investidores dele. A Petrobras, que é uma empresa integrada, e por isso a maior parte das empresas de petróleo, que a gente conhece todas as marcas aqui, são empresas integradas, vê vantagem, obviamente, em ter uma refinaria, né, dela que compra óleo dela. Então ela faz o preço dela.
dentro do processo para, na verdade, faturar na ponta, que é a porta de refinaria. Antes a ponta era o posto de gasolina da BR, agora não é mais. Então, isso é um direito da empresa integrada. Se ela praticar alguma atitude não econômica, não correta do ponto de vista concorrencial, existem órgãos para coibir isso. Mas ela tem o direito de fazer valer a parte de integração vertical. Senão não faria sentido, né? Aí o cara vai e diz, olha, eu estou só me dando mal porque eu comprei uma refinaria, estou tendo que dar meu jeito aqui, a Petrobras é obrigada a me vender pelo preço que ela faz para as refinarias dela. Entendo. Ora, vai se virar, né? Então é um negócio que não dá para entender. Assim é fácil ser capitalista, né? Pelo que eu entendo aqui, a venda das refinarias, o governo anterior vendeu, tinha um projeto para vender, eu entendo que o governo novo é recomprar e retomar áreas que, de repente, a Petrobras saiu, por exemplo, postos de gasolina. O senhor soltou, infelizmente, que me assustou um pouquinho. Mesmo. Por que assustou? A Petrobras pretende ser dona de postos de gasolina? Se sim, tem planos, como? Veja bem, quando eu disse infelizmente, é porque realmente você pegar uma empresa integrada quase perfeita como a Petrobras era e tirar o pé dela do mercado, se você distanciar ela do mercado, tem uma consequência terrível para ela. Tá certo, não é o melhor, não é um negócio com mais margem dentro dos segmentos de uma empresa integrada de petróleo, nem para as outras. Mas é importante porque você tem a aferição do que o consumidor faz e você, no caso do Brasil, para o Brasil, como empresa estatal, aí tem a parte paralela, que é o papel do estatal, você tinha um certo paradigma, você tinha uma referência de mercado. Você sabia o que a revenda e a distribuição estavam fazendo, porque você estava nesse mercado. Você sentava na reunião do Sindicato das Empresas de Distribuição de Combustível, você enfim, fazia parte desse negócio. Quando a BR é vendida por dentro desse modelo que foi adotado por Bolsonaro também na Eletrobras, onde a empresa não é vendida como ativo, ela é pulverizado o capital dela, etc., e ela passa a ser outra coisa, a Vibra hoje é a BR antiga, é a mesma empresa, mesmo CNPJ, os mesmos postos, mesmos contratos, mesmo tudo. Ela só não tem mais o controle da Petrobras. Então ela faz parte de um conjunto de empresas distribuidoras de combustível que tem postos franqueados, para quem não sabe, os postos de gasolina, a maior parte não são das empresas distribuidoras, eles são franqueados por contrato para usar aquelas marcas, e então você troca esse investimento de testeira, bomba, etc. e tal, por uma obrigação de comprar combustível daquela distribuidora. Esse é o deal ali entre essa... E nisso a gente não está mais. Queremos voltar? Talvez. Tem que ser daquela mesma forma, tipo dando um undo para voltar ao que era exatamente? Não, porque nós estamos falando de um novo mercado, uma unificação colocada no meio do jogo. Então, o que é certo que eu posso dizer, Vera, é o seguinte, a Petrobras tem que estar de novo próxima ao consumidor e ela vai encontrar esse caminho. Só queria entender um pouco se a Petrobras pretende participar da eletrificação da frota de veículos, a exemplo da Exxon, por exemplo, que está investindo para entender o potencial de extração de lítio usando expertise em óleo e gás. Como é que isso poderia acontecer? O senhor mencionou, já poderiam entrar em baterias, eu queria entender em que estágio está e o que exatamente a Petrobras pensa fazer nessa... Mariana, o estágio hoje é zero. Isso é um desejo do presidente. Em algumas diretorias estamos analisando isso, com o diretor Maurício Tomasquim também. Tem uma gerência lá que vai ser turbinada, digamos agora, para trabalhar nisso. A meu ver, faz sentido, porque se você tem geólogos, geofísicos, geocientistas em geral, tem noção e sabe lidar com logística de grande porte, embora a mineração, por exemplo, dos minerais críticos não seja como a do ferro, aquela coisa a céu aberto, etc. e tal. Você tem experiência em mitigação ambiental de operações desse tipo. E você precisa, na outra ponta, não necessariamente na mobilidade apenas, mas eu diria mais amplamente no armazenamento de energia. Bateria não é só para carro e para ônibus, é para uma série de outras coisas, inclusive para estocar. Tem hoje paredes de baterias que estocam energia para casas ou para indústrias, etc. Então, esse é um mundo que, se uma empresa de petróleo em transição, que é como eu estou agora cunhando essas empresas que estão fazendo transição, diferente das outras que não estão, né? Então, uma empresa de petróleo em transição precisa olhar para baterias e armazenamento de energia em geral. Ela não precisa necessariamente fabricar um carro elétrico, ela não precisa necessariamente ir fazer posto de recarga, que é a coisa mais óbvia que as pessoas já imaginam, né? Porque tem posto de gasolina, então vai para posto de recarga. Nós nem posto de gasolina temos mais, infelizmente. Né? Enfim, mas isso é outra conversa. Mas não é necessariamente aí, é realmente na configuração tecnológica. O CEMPES é o maior centro de tecnologia avançada da América Latina. Isso é um negócio espetacular. A gente precisa usar isso na transição energética. A transição energética é sobre quebrar barreiras, paradigmas tecnológicos. O senhor esteve na China recentemente. Queria saber um pouco por que é importante para a Petrobras fortalecer os laços com os chineses, se o objetivo principal é vender mais petróleo para a China, ou se tem algum outro fator nessa equação e quais? Bom, isso depois de também fazer visitas por uma questão de datas, não por prioridades especificamente, há um grande encontro que existe em Houston, nos Estados Unidos, onde você pega todo o mercado americano, as empresas inclusive, e a Europa no encontro e na reunião, já houve 2 reuniões dessas, que é uma reunião específica para CEOs de empresas, para presidentes globais de empresas de petróleo. Grupo bem fechado dos CEOs das empresas estatais e globais, multinacionais de petróleo juntos. Né? Então a gente ali tem bons debates. A China entra nisso, inclusive algumas participam desse grupo também, porque ela não só é a principal compradora, como você bem colocou, como ela também é um parceiro tecnológico importante para a transição energética e para as atividades convencionais de petróleo. Além disso, nós temos empresas chinesas estatais muito importantes que são sócias nossas no pré-sal, né? Com percentuais variando, diferentes, e também podem fazer parte da nossa petroquímica no futuro, como Sinopec e outros, que podem, Sinochem, né? Então você tem também empresas da área de indústria química que podem nos ajudar e podem ser parceiras e podem também colaborar conosco na questão do coprocessamento nas refinarias. Você tem fabricantes de equipamentos de eólicos offshore muito importantes que nós visitamos também, que têm disposição de entrar com equity, né, com participação no projeto por conta do equipamento. Você tem fornecedores importantes de eletrolisadores fundamentais para produzir hidrogênio verde, porque esses projetos offshore, é bom que se diga,
estão conectados, eventualmente, a projetos de hidrogênio verde. Nós vamos ter a energia eólica offshore mais barata do mundo. Isso está dito em estudos já colocados no mercado global. E por isso nós vamos ter condição de fazer hidrogênio verde, não só para o nosso mercado, como para o mercado externo. E a cereja do bolo. A Petrobras é uma das maiores fabricantes para si próprio de hidrogênio para uso nas refinarias. Então, se a gente pegar metade do hidrogênio que a gente precisa e comprar hidrogênio verde dos nossos próprios parques eólicos, a gente já tem uma massa crítica gigante para começar projetos de hidrogênio. Então, tudo isso está muito concatenado e precisa muito de parceiros de todo tipo, inclusive de chineses. Na época da guerra, a gente ficou sabendo quão dependentes de fertilizantes de fora nós éramos, né? Como é que está essa questão no plano de negócios da Petrobras? A gente está analisando recolocar 3 lagoas em obra. Nós estamos certamente considerando reativar a usina lá no Paraná. E tem 2 plantas na Bahia e Sergipe, que nós também estamos conversando e tratando com a empresa que é cessionária. Essas usinas estão da Petrobras e tem uma outra empresa operando. Promessa do presidente Lula reativar a indústria naval brasileira. Eu queria saber, na verdade, se há um consenso na Petrobras de que vale a pena comprar navio no Brasil, esses 25 navios anunciados pela Transpetro, o quanto a empresa sempre está disposta, ou quanto ela está disposta a pagar mais por esses navios, porque tudo isso envolve um afretamento mais caro, um custo maior para a exploração e produção da empresa. E se nesse plano estratégico a gente já vai ver navios, encomendas de navios já. Você lembra que eu falei no primeiro bloco que existe uma inflação estrutural no setor offshore que está assolando toda a indústria, né? Isso muda muito o panorama de questão de ser mais caro ou mais barato a fretar. Então, para fazer o navio ou a plataforma, o que for ser feito aqui, você tem que fazer um certo esforço. Não quer dizer que necessariamente ele saia muito mais caro ou até mais caro ao longo do tempo, porque você começa a ter ganho de escala, começa a desenvolver tecnologia própria, a indústria aqui começa a se mexer e aí os custos tendem a se igualar. O que nós estamos propondo hoje é criar um ambiente só de olhar para a contratação e ver parte chinesa, parte coreana, eventualmente parte de Singapura e parte brasileira, porque hoje o que acontece é que o Brasil está fora desse grupo. Então a gente está sempre, toda a indústria praticamente está comprando só nesses 3 países. E eles se subcontratam. Então, Singapura contrata o casco na China, porque a China o casco é mais barato, aí faz um topside aqui e acolá e tal. Nós temos capacidade e já estamos com 2 estaleiros cheios. Já nesse momento. O Rio Grande, por exemplo, o movimento já está completamente recuperado e Angra dos Reis também. Nós temos já movimentação muito melhor e aí a gente consegue revigorar a indústria. Mas o Lula Mandar comprar aqui só é inefetivo, coercitivo e não dá certo. Você acha que o Lula consegue inaugurar algum navio antes do fim do primeiro mandato? Com certeza vamos fazer isso. Você tem planos de se candidatar a governador no Rio Grande do Norte? 0. Não tenho plano nenhum, a não ser governar a Petrobras hoje. Né? E eu acho que essas coisas são muito importantes, né? A gente estancar, né? A gente separar fases da vida. E acho que o mandato da Petrobras pode coincidir ou pode não coincidir com o mandato do governo.